Graças a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor, diga graças a Deus. Amém. Só o culto dos homens para fazer assim. O maior percentual de homens vir de terno e gravata para a igreja, né? Que bom. É raro. Confesso que até eu estou desacostumado a andar de terno e gravata. Se você trouxe a palavra do Senhor, para nós hoje é Mateus capítulo 11, aonde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 11. Eu sei que você já ouviu, ou já leu esse texto. Vou pedir apenas que coloquem a nova tradução da linguagem de hoje. Mateus capítulo 11, verso de número 28. Até o 30. 28 a 30. Amém. Oremos. Antes de ler, vamos orar um pouco na presença do Senhor e pedir para que Deus fale conosco. Afinal de contas, a palavra é dele, não é nossa. A revelação por trás da letra só pertence a ele, não a nós. Ele nos dá gratuitamente para a nossa alegria, para o nosso gozo, para a nossa satisfação, a revelação da sua palavra e para o nosso proveito, logicamente. Que Deus nos abençoe de não apenas ouvir com os ouvidos, mas guardar no coração aquilo que vai ser ministrado para nós hoje. Tenho certeza que o Senhor ministrará a vida através da sua palavra. O espírito da letra tem que vir sobre nós nessa noite em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por estar aqui nessa noite, por louvar o teu nome, por que o Senhor nos permitiu te sentir. E agora com a Bíblia aberta, meu Pai, diante de nós nos sentimos honrados de ter uma palavra dessa, meu Pai, escrita, meu Deus, movido pelo Espírito Santo, inspirado pelo teu Espírito, para nossa alegria. Abençoa-nos nessa noite de compreendermos a tua palavra e, compreendendo, mudar a nossa atitude, os nossos hábitos, meu Pai, mudar nossa mentalidade para poder viver o que o Senhor planejou para nós todos os dias da nossa vida. Afinal de contas, nós ainda estamos em processo, meu Pai, e a nossa perfeição apenas será atingida no soar da última trombeta. Até lá, é de glória em glória, de fé em fé. E hoje, mais um dia, nós vamos manifestar fé na Tua Palavra, crendo que ela é a Tua Palavra, que ela é a verdade, meu Pai. Não a verdade da igreja quadrangular, não a verdade da igreja evangélica, a verdade absoluta, porque a Tua Palavra não é nossa. Eu oro assim, pedindo a Tua bênção sobre esse auditório agora, em nome de Jesus, que a Tua Palavra encontre um grande lugar em nosso coração e assim possa produzir o fruto desejável em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém, gente? Essa foi a frase, o ensino que o apóstolo registrou da boca de Jesus. Num dos discursos mais famosos de Jesus, que na verdade aqui é o finalzinho dele. Jesus chama as pessoas que estão ouvindo, os milhares de pessoas que estavam ouvindo, com um discurso que batia de frente com a religião presente. Uma religião que botava cada vez mais regras para a pessoa ser santa, cada vez mais carga para ser santo. Era mais ou menos assim: se a pessoa não conseguia uma graça, era porque ela estava em pecado, e aí ela tinha que ser mais santa. E aquela santidade dela, se ela não conseguisse aquilo que ela precisava, alguém dizia para ela: você tem que ser mais santa. E ela se esforçava mais e guardava mais leis, e fazia mais e se esforçava mais, e não resolvia.
A religião judaica tinha se corrompido de uma maneira tão profunda que Jesus em certos momentos disse assim: vocês perverteram a palavra de Deus em tradições humanas. Vocês colocam a palavra de Deus de lado e botam a tradição do homem em primeiro plano. Vocês não conseguem, falando para os líderes, vocês não conseguem carregar essa carga. E também não ajudam os fiéis a carregá-las. Não fazem nem com o dedo mínimo, o mínimo de ajuda para carregar a carga de alguém. No final desse discurso aqui de Jesus, ele quebra o paradigma da religião presente, dizendo: o negócio é o seguinte, o que eu vou exigir de vocês é leve. Não é complicado, não é difícil, não é pesado, não é angustioso, não vai ter que precisar fazer penitência alguma. Porque o que eu tenho para vocês é leve, é suave. Venham a mim todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. A vontade de Jesus sempre foi dar descanso para o homem. Desde a época da criação, no livro de Gênesis, o homem foi criado em que dia? No sexto. Depois do sexto dia, qual dia vem? Sem pegadinha nenhuma. Depois do sexto dia, qual dia vem? O sétimo. Era o Shabat. Qual que era o Shabat? Não era dia de descanso? Onde Deus criou o homem no final do sexto dia, e no dia seguinte ele já entra no descanso. Esse era o propósito dele. Enquanto o homem confiasse em Deus, ele viveria o descanso. E é muito interessante o porquê que o homem não poderia trabalhar no Antigo Testamento. Era bem interessante. Não se poderia mudar a situação das coisas nesse dia. Se você estudar um pouquinho da lei judaica sobre o sábado, fica bem claro do porquê. A lei bíblica, não o que os rabinos inventaram em cima daquilo. Deus, ele transformou as coisas durante os dias da criação. Ele transformou uma terra que estava envolta em água, em parte seca, em parte molhada, dividiu as águas de cima, as águas de baixo. Ele organizou, ele transformou aquilo em algo perfeito. E o princípio por trás daquilo, que os judeus não poderiam trabalhar no sábado, era alguns. Aprender a confiar em Deus, que Deus trabalharia e nos abençoaria se nós dedicássemos o nosso tempo a Ele. Esse era o primeiro motivo. O segundo era que algumas transformações não poderiam ser feitas no dia de sábado. Então, por exemplo, não se fritava ovo no sábado. Por quê? Se você pega um ovo cru e vai fritá-lo, você mudou o estado dele, de cru para frito. E isso não poderia ser feito. Você não pode mudar o estado. O estado das coisas não poderiam ser mudados. Em sinal de respeito e honra ao Deus que pode unicamente transformar todas as situações difíceis. Se você for em Israel hoje, por exemplo, você não vai ver nenhum judeu apertando o botão para subir de elevador no dia de sábado. Por quê? Se você está no primeiro andar e aperta o botão para ir para o segundo, você mudou de estado, do primeiro para o segundo. E não pode se mudar de estado no sábado. O sábado é um dia memorial para eles, de que somente Deus pode transformar algumas coisas. Assim como Jesus transformou água em vinho. Assim, Deus apenas é o detentor, é o monopólio de Deus de transformar água em vinho. De estado das coisas, assim como Deus mudou o estado da nossa vida, antes e depois de Cristo. Quem foi mudado por Jesus, diga graças a Deus. Esse estado não poderia ser feito pela religião, não poderia ser feito por ninguém. Quem mudou a sua vida não foi a igreja quadrangular, não fui eu. Quem mudou a sua vida foi Jesus Cristo, nosso Senhor, foi Ele que mudou. E em respeito a esse estado, que somente Deus pode mover em muitas coisas para mudar o estado das coisas, é que os judeus não trabalhavam no sábado. Esse era o motivo. Honrar a Deus acima de tudo e saber que, enquanto eu estou debaixo de uma obediência, o maior trabalho é dele, não é meu. Assim como Adão foi colocado no Éden, enquanto ele estava em obediência, ele foi colocado em descanso. Ele foi criado no final do sexto dia e foi colocado no descanso do sétimo. A vontade de Deus para nós é descanso. Diga assim, que bom. Agora é interessante a gente ver como as pessoas dentro do cristianismo estão cansadas hoje. Mesmo com a Bíblia na mão, mesmo tomando ceia, mesmo pertencendo à igreja, mesmo fazendo cultos de adoração ao Senhor e participando de cultos. Muita gente cansada. Sabe, não é aquele cansaço físico,
que a gente descansa no final do dia? É aquele cansaço da vida. Como é que eu sei que a minha vida está cansada? Como é que eu sei? Como é que eu posso diagnosticar esse cansaço da vida? É quando as coisas começam a perder graça para você. É quando as coisas começam a perder sabor na vida. Aí o trabalho já não tem sabor mais. A renda que se extrai do salário também não... É aquele estado de insatisfação dentro do nosso coração que parece que não vale a pena viver a vida. Mesmo batendo palma para Jesus na igreja. Muitas pessoas estão assim. Você viu os últimos índices de depressão que vem aumentando? Não diminuiu. Mas como é que pode, numa nação onde o evangelho cresceu e nós somos 42 milhões, ao mesmo tempo que cresce o cristianismo, no Brasil também crescem as pessoas depressivas, a quantidade de gente ansiosa, a venda de anti-ansiolíticos aumenta. Deveria diminuir. Ou nós estamos errados na nossa análise? Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Uma vida abundante cabe dentro de uma vida abundante, no sentido do projeto de Deus. Uma vida abundante onde a pessoa vive curvada diante da tristeza. Não cabe. Olha o que Jesus nos diz aqui em Mateus 28. Venham a mim, quem? Todos. Quando? Hoje, presente, os que estão. Como? Cansados de carregar as suas cargas pesadas. E para onde? Para Jesus Cristo, nosso Senhor. E como é que eu posso mensurar o resultado? Para saber se funciona ir para Jesus ou não. Ele prometeu alívio imediato. Eu vou dar descanso. E não é descanso para o mês que vem. Gente, Deus não tem descanso para você na praia somente. Deus tem descanso agora para nós. Deus quer que você saia desse culto, vá para sua casa, deite, aproveite sua noite de sono. Deus vai te abençoar essa semana, se você crer e confiar nele. Mas por que tem tanta gente cansada? E ele vai dizer aqui, cansado de carregar pesadas cargas. É interessante isso. Pesadas cargas. Você sabe que cada um tem um peso para carregar? Você sabia que cada pessoa tem uma capacidade de carga diferente? Homem que gosta de carro vai entender muito bem a analogia. Cada picape que você compra no mercado tem uma capacidade de carga. Agora eu te pergunto, alguém gosta de caminhonete, de picape aqui? Só eu. Não, eu, lá, o pessoal da galeria é. Vocês, quando forem comprar a caminhonete de vocês, amém? Não adianta você chegar para a caminhonete. Fala o nome de uma caminhonete para mim, por gentileza. Ajuda aí. Uma Hilux. Quando você vai comprar, chega na Toyota, você não vai falar assim, oi Hilux, qual que é a carga que você pode carregar? Se você fizer isso, quem estiver perto vai dizer, problema aí. Você não vai perguntar para a caminhonete qual é a capacidade de carga dela. Quem é que é autorizado para dizer a capacidade de carga de uma Hilux? O fabricante. Assim como nós, seres humanos, cada um tem sua capacidade de carga. E o único que pode dizer exatamente o que você pode carregar e o que você não pode carregar é o fabricante, meu irmão. Você é criatura de Deus, aceite isso ou não, Deus formou você. Você pode aceitar isso ou pode rebelar-se contra essa verdade, mas é uma verdade. Deus criou você e a mim. Alguém pode celebrar a Deus dando graças a Deus por isso? E você funciona perfeitamente na carga que você foi projetado para suportar. Esse púlpito que está aqui, eu te garanto, ele é bom. O material dele é bom. Mas eu garanto para você, se eu botar 80 quilos de carga que ele não suporta. E se eu colocar 80 quilos de carga aqui em cima e ele quebrar, ele deixa de ser bom? Não. Foi a carga indevida que foi colocada sobre ele que estragará ele. Se eu colocar 200 quilos, eu não posso cobrar desse púlpito que ele suporte uma carga que o fabricante diz que ele não suporta. O problema é que eu e você achamos que nós podemos ir sempre além daquilo que a gente verdadeiramente pode. E aí a desgraça entra. O fabricante deixou em várias áreas da Bíblia, nós vamos falar apenas de uma, traços da nossa capacidade de carregar carga.
Ele diz o que a gente pode carregar e o que a gente não pode carregar. Nesse texto que foi escrito da boca de Jesus, Mateus 28, Jesus fala que as pessoas ficam cansadas porque carregam cargas pesadas demais para si. Nós não fomos projetados para carregar cargas além daquilo que podemos suportar. Você pode achar que você aguenta, você pode achar que você é o cara, que você vai suportar. Mas se a carga que você está carregando hoje for maior do que aquela que Deus permite que você carregue por sua estrutura, você vai quebrar. Por melhor que você seja, por mais inteligente que você seja, vai quebrar. Um dos traços de potencial de carga que nós temos nas Escrituras está no 2º livro de Paulo para Timóteo. Coloca para nós lá, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 em diante. Eu quero que a igreja leia conosco, para que fique bem claro. Não há nada de honroso você carregar um peso muito maior do que você pode carregar. E às vezes você vai ter que dizer uma palavrinha bem simples, chamada não. Quando você estiver percebendo que está pesado, meu irmão, comece a ser seletivo e aprenda a falar não. Nós, latino-americanos, nós temos um problema com o não, porque a gente acha que todo não está desfazendo de nós, ou desfazendo de alguma coisa. E na verdade o nosso não, muitas vezes, é apenas para preservar a nossa saúde. Por isso eu quero que você se lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando eu coloquei as mãos sobre você. Porque pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Aqui está uma carga que ninguém aqui consegue carregar. O Espírito não deu medo. O Espírito deu poder, amor e prudência. Diga, o Espírito Santo não dá medo. Ele não te dá essa carga para carregar. Do medo. O medo é a raiz de alguns males. Ansiedade é o desdobramento de um medo. É o medo do futuro. Concorda comigo que uma pessoa ansiosa está com problema de funcionamento? Você consegue funcionar quando você está ansioso? Em perfeito estado? Não. A ansiedade ela só vai surgir porque o medo está lá dentro. O medo do que vai ser amanhã, vou conseguir pagar, não vou conseguir pagar, como é que vai ser o futuro dos meus filhos, como é que vai ser o futuro dos meus negócios, como é que vai ser o futuro do meu ministério, como é que vai ser a minha carreira profissional. Medo. Medo do futuro é ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo as vossas petições sejam apresentadas a Deus por meio da oração e da ação das graças. Ou seja, por meio de uma oração e um coração grato, apresente tudo o que você precisa, porque Deus é poderoso para te dar. Peçam e vos será dado. Quem falou isso? Foi a Igreja Quadrangular? Foi a Assembleia? Foi a Batista? Foi Jesus. Ele falou, pede e será dado, busque e você vai encontrar, bata e a porta vai ser aberta. Porque aquele que pede, recebe. Ele não diz talvez receberá, aquele que pede vai receber, ponto. Aquele que busca vai encontrar, e não há solução contrária. Se você busca, você vai encontrar, e quem garantiu isso foi Jesus. Não foi a religião, não foram os pastores, não foram padres, não foram bispos. Jesus disse, se você buscar, o fim da sua busca é o encontrar. E o fim do bater, de usar violência para conquistar, é a conquista, é a porta aberta. Foi ele que disse isso. Outro desdobramento do medo é o nervosismo. Você sabe por que algumas pessoas ficam nervosas? Não é porque ela é irritada por si só. Muitas pessoas não sabem lidar com o medo. E não saber lidar com o medo, para algumas pessoas, desdobra em nervosismo. Por exemplo, o homem que tem o medo de perder o seu emprego, certamente naquele dia, quando ele ouve falar que saiu a lista dos demitidos do mês, mas não conta para ninguém quem é. No final do dia ele ouve dizer,
Olha, saiu uma lista dos demitidos do mês. E no final de semana, sexta-feira, no final dessa semana, as pessoas vão saber quem são. Esse homem, se ele não souber lidar com o medo de perder o emprego, ele vai agir com nervosismo. Às vezes o nervosismo do seu marido, do seu filho, não tem nada a ver com raiva. Tem a ver com um medo por trás daquele nervosismo e ele não sabe lidar com aquilo. Sabe quando o jovem gosta de bater porta em casa? Espero que na minha não bata, mas se tudo der certo, tudo for normal na minha casa, algumas portas se baterão na adolescência dos meus filhos. Você sabe por que muitos adolescentes manifestam nervosismo? Não é porque eles são irritadinhos, não é porque, não. Eles têm medo de não ser aceitados pelos grupos que eles querem entrar. E eles não sabem lidar com aquilo. E se o pai não entende isso, ele vai responder o nervosismo do filho com mais nervosismo ainda. E aí, meu irmão? Nervosismo mais nervosismo igual a 2 vezes nervosismo. Não tem como mudar a conta. A palavra branda acalma o furor. Muitos de nós, quando estamos irritados, nós não estamos irritados porque simplesmente a gente decidiu ficar irritado. O medo de alguma coisa e a gente não sabe lidar. É um desdobramento. Preocupação é um desdobramento do medo. O pavor, o pânico também é desdobramento do medo. Essa praga chamada medo não vem do céu. Deus não te deu espírito de temor, mas espírito de poder, de amor e de prudência. É interessante que na nossa carroceria, na nossa estrutura, a gente não suporta o medo. Ninguém funciona bem debaixo do medo, a não ser aquele medo simples de primeira camada, que é o medo simples de você botar a mão no fogo e não queimar a sua mão. É um medo que preserva a sua vida, mas não é desse medo que a gente está falando, nem o apóstolo Paulo está falando desse medo. Ele está falando do medo que vai se desdobrando e paralisa a vida das pessoas, que faz com que não haja progresso, que não haja alegria, que não haja gozo em casa. Mas é interessante que Deus olha para mim, olha para toda a raça humana e diz: vocês não podem lidar com esse negócio chamado medo. Eu não dou isso para vocês. Mas ao mesmo tempo Ele dá poder. 3 forças muito maiores do que o medo: poder, dunamis, que são 2 expressões. É dunamis, ou é uma explosão violenta, ou é uma energia constante para vencer os obstáculos da vida. O Espírito Santo nos dá isso. Ao mesmo tempo que eu não posso suportar o medo, parece que Deus me dá uma capacidade de carregar algo muito maior do que o medo, que é o poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que já opera em nós. Olha só que interessante. O medo perto do poder não é nada, mas Deus fala: um pouquinho de medo descarrilha você da curva, arranca você numa curva, faz a sua caminhonete sair da estrada. Mas ao mesmo tempo você suporta o dunamis, o poder para avançar, crescer e dominar. Ao mesmo tempo também Ele coloca uma das maiores forças que existem, a força do amor. Ele coloca o amor em nós. Amor dá para carregar. Diga: medo não. Amor sim. Amor. Amor Ele deixa. Amor é aquela virtude que está por trás de toda ação desinteressada. Desinteressada no sentido de egoísmo, não no sentido de interesse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida eterna. Deus tinha interesse em mandar Jesus, mas não era um interesse no sentido de egoísmo. Ele plantou para colher milhões. Quando Ele entregou Jesus, Ele queria eu e você. É isso que Ele queria.
Ele implantou Jesus, ele entregou Jesus para ter a mim. Isso é interesse, mas não é egoísmo, porque a minha vida foi transformada por causa disso. O amor é aquela força que faz você agir pensando no bem-estar do próximo, acima do bem-estar seu. É engraçado que ele deixou a gente agir assim, ele deixou a gente carregado disso. E prudência, capacidade de intelectualizar, de resolver problemas, de usar o intelecto. Você já percebeu que quanto pior é uma pessoa e mais inteligente ela é, mais atrocidade ela consegue fazer? Quanto mais inteligente é uma pessoa e mais maligna ela é, mais engenhoso é o mal que ela faz. Mas o contrário também é poderoso. Quanto mais cheia de Deus é uma pessoa e mais intelecto ela tem, mais engenhoso é o bem que ela planta na sociedade. É como um cientista que está na frente dos seus tubos no laboratório e cria uma vacina, usando a sua intelectualidade para o bem dos outros. Bem que talvez ele nem usufrua, porque até aprovar tudo o que precisa ser aprovado, ele já morreu e ficou a pesquisa para a próxima geração. Poder, amor e prudência. Disso você pode ficar tranquilo, que você pode carregar isso à vontade, você nunca vai quebrar ao longo da estrada. Agora o medo é uma praga. Você sabe como é que surgiu o medo na raça humana? Com uma quebra de aliança. Quando Adão quebra a aliança com Deus, Deus desce no jardim. Deus não desceu do jardim simplesmente para tomar conta dele, para tirar a satisfação de Adão. Deus fazia isso todo dia. Na viração do dia, uma leve brisa soprava e Deus descia. E quando Deus desceu, no primeiro dia depois da queda, Deus chama por Adão, e Adão se esconde. E Deus fala com Adão, e a resposta de Adão é: ouvi a tua voz no jardim e tive medo. O medo surge quando há quebra de aliança. Aliança que só é restaurada em Jesus Cristo, verdadeiramente. Só quando eu conheço a obra da graça é que eu consigo me livrar dessa praga do medo. No Éden, olha que interessante. O lugar mais espetacular já criado para o ser humano, foi lá que o medo surgiu. O medo surgiu num lugar onde Deus havia criado todo o planeta, reorganizado todo o planeta, em temperatura, pressões, tudo ideal, vento, climas perfeitos. Perfeição, Deus desce do céu e com a sua própria mão planta um jardim no Éden. Ou seja, em um lugar lindo, Deus desce e ainda faz um reduto fantástico. Lá dentro nasceu o medo. Não importa o lugar geográfico onde você esteja. Você pode estar passando por um deserto na sua vida, o maior momento de dificuldade, e estar sem medo. Ou você pode estar em ambientes favoráveis para você prosperar e crescer, e você pode ter medo. A diferença é quem está em aliança com Deus e quem não está. Adão teve medo, e teve medo porque quebrou a aliança. E como é que eu faço para destruir esse medo? Refazendo aliança, entendendo o que Jesus fez na cruz. Em Romanos nós temos um briefingzinho do que ele fez, dizendo: agora já não existe nenhuma condenação para todas as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Eu recebi Jesus, a minha dívida foi paga, eu não devo nada para Deus. Eu não ando com Deus porque eu tenho medo, eu ando com Ele porque tenho aliança. Porque a dívida foi removida. Eu pagava a promessa quando eu tinha medo e quando eu não tinha aliança. Agora eu tenho aliança. Eu ando com Ele. E o que eu faço, faço porque ando em aliança com Ele. Quem compreende, diga graças a Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação, diz o apóstolo Paulo. As coisas antigas já passaram, diga, já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo vive novidade de vida. Cresça na sua fé, meu irmão.
Faça do seu projeto de vida 2020 uma prioridade, crescer em fé. Porque quanto mais você confia em Deus, menos medo você vai ter. Você vai desfrutar do amor dele na sua vida. E é caminhar diário. Caminhar diário. Você não faz as coisas para agradar a Deus. Você faz porque você anda com Deus. Essa é a mentalidade do cristianismo. Não é apenas para... Aliás, eu vou mudar a formulação. Você não faz as coisas para buscar a aprovação de Deus. Deus já te aprovou em Cristo Jesus. Homens, culto de homens. Quantos homens aqui lavam a louça para sua esposa? Amém. Amém. As esposas da nossa igreja são mulheres sábias. Mas a mulher talvez mais sábia dessa igreja, nessa área, é a mulher do Davi. Ela colocou uma televisão perto da pia de lavar louça. De modo que o Davi pode lavar a louça assistindo uma televisão. Viu, mulheres? Uma ideia para vocês. O Natal está chegando. Né? Assistindo. Eu preciso assistir o jogo. Assiste lá. Com a barriga no fogão, lá no... lavando louça, assiste o jogo. Quarta-feira à noite, fica lá. Você lava a louça para conquistar o amor da tua mulher? Claro que não. Você faz porque você desenvolveu um relacionamento com ela. Você não lava a louça. Eu também lavo, não estou falando só de você não. Se não lavar, lavo louça. Mas não lavo louça para, nossa, Josi vai me ver lavando louça, vai se apaixonar por mim. Eu lavo louça porque sou casado. Se eu não fosse casado, eu não lavaria a louça na casa da Josi. Eu não dizimo para agradar a Deus. É porque eu tenho aliança com Ele. É a consequência do meu caminhar com Ele. Eu não santifico a minha vida para, Deus olhar para mim e falar, Tiago, coração para você. Não. Ele já me ama em Cristo Jesus. Eu me santifico porque eu tenho aliança com Ele. Eu não faço as coisas para merecer o amor de Deus. É porque o amor de Deus veio de forma imerecida que eu faço tudo que eu faço. Essa é a lógica do cristianismo. Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não olha para aquela mulher e fala, vai e não peque, lá no final da tua vida eu vou ver se eu amo você. Faça tudo bonitinho. Eu não te condeno agora. Agora eu te libero para você ser santo. Te libero para você caminhar comigo. Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Você não funciona debaixo do medo. Ele não nos deu espírito de medo. E existem vários medos. Mas o pior medo é o medo da morte. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas têm medo da condenação. E por que elas têm medo da condenação? Ou porque elas não estão em Cristo, ou porque não lhes foi ensinada que o Cristo que elas confiaram a sua vida já pagou o preço pelo pecado delas. E elas estão livres do pecado. Se você crê em Jesus, você está livre do pecado, meu irmão. Livre da condenação do pecado. Para ser bem completo. Livre da condenação do pecado. Ele apagou as nossas dívidas. Significa que eu não posso pecar? Posso. E pecamos. Pecamos porque queremos. Porque decidimos. Porque quem domina a nossa vida não é o pecado, nem a natureza humana. Quem domina o nosso espírito é o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor Jesus deixou claro. Já não existe. Não existirá. Não existe agora nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Hoje nós temos uma irmã que vai se unir a Cristo através do ato do batismo. A partir de hoje, na vida dela não existe condenação, nunca mais. Se ela permanecer crendo, acabou a condenação na vida dela. Jesus pagou o preço. E a vitória do Cristo, do Senhor, no Calvário, valeu a pena sobre a vida dela. Eu espero que vale a pena sobre a sua vida também nessa noite. Eu não posso carregar o medo. E não vai ter tempo da gente falar sobre muitas outras coisas que nós não temos capacidade de carregar. Mas uma coisa é certa. Todo medo na minha vida tem origem em uma coisa: quebra de aliança. Eu deixei de confiar em alguma área. Deixei de confiar em Deus em alguma área da minha vida.
Toda área regida pelo medo é uma área que Deus não governa. Toda área da minha vida regida pelo medo é uma área que Deus não governa. Deus já falhou alguma vez? Deus vai falhar com você? Tantos mil anos de história, nenhum ser humano Deus falou assim: lasque-se a sua vida. Jesus disse: eu não jogarei fora de forma alguma nenhum daqueles que vierem até mim. Ponto. Você foi até Ele, Ele nunca vai te jogar fora. Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. O que você está carregando? Medo? Poderíamos falar de outras coisas, mas o Espírito Santo quer tratar dessa área na nossa vida. O que você está carregando? Se você é um homem, uma mulher nascida de novo, você deveria estar carregando poder, amor e prudência. Mas se você carregou um pouquinho de medo junto, é aquele fermentozinho que vai levedar a massa toda. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus ama você. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. Jesus não deixou de te amar porque você continua firme na presença dele. Jesus não deixou de te amar. A mensagem do amor de Jesus não é apenas para converter pessoas, é para sustentar aqueles que estão na nova criatura. O amor de Deus por você permanece tão grande quanto aquele dia que você levantou as mãos e recebeu Jesus como Senhor da sua vida. O amor de Deus continua tão forte por você, tão poderoso, tanto quanto estava no dia que você desceu as águas do batismo. Ele ama você. Permita Deus governar todas as áreas da sua vida. Deixa Deus governar teu casamento. Mas como, pastor, Deus vem governar? Eu não entendo essa linguagem. Eu vou deixar mais claro. Quando é que Deus governa? Quando os princípios da palavra de Deus, o que está escrito na palavra de Deus, se torna a regra de fé para você. Se o princípio, por exemplo, de um casamento no homem é amar a sua mulher, esse é o princípio, ele tem que amar a mulher dele. Se ele não está amando, esse princípio, esse ensino da palavra de Deus não está governando a vida dele. Deus não governa o casamento dele. Filhos, a Bíblia diz que nós filhos, nós devemos obedecer aos pais. Então se eu obedeço, é porque a palavra de Deus está governando a minha vida nessa área. Então o governo de Deus está lá. Se eu minto e eu olho a Bíblia e vejo que na Bíblia está escrito o ensinamento de Deus, não mintam, e eu paro de mentir, nessa área Deus está governando a minha vida. Por isso, meu irmão, eu digo para você, não exclusivamente pelo conhecimento da palavra, mas por experiência de vida. Existem pessoas que têm metade da sua vida governada por Deus e a outra ainda não foi. Você não se converteu. A conversão é quando Deus domina a sua vida. O nascer de novo é quando Deus governa você. Deus vence quando eu perco. Eu perco para Ele. Digo: Deus, eu não quero governar isso aqui. Eu não vou agir no meu casamento com a minha inteligência. Não, apenas. Eu quero que a tua sabedoria na palavra governe o meu casamento. Aí Deus governa teu casamento. Aí Deus governa as tuas finanças quando você administra teu dinheiro de acordo com a vontade dEle. E a vontade dEle não é uma vontade mística que você tem que subir no monte para receber. É lógico que existem revelações particulares. É lógico que existem irmãos nossos que têm o hábito de subir ao monte para orar. Mas a vontade de Deus para a sua vida todinha, em linhas gerais, está expressa na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ponto. O que está escrito lá, Deus desejou para toda a raça humana. São princípios universais. E é esses que devem reger a sua vida. Eu quero pedir a toda a igreja nessa noite, se possível, fica de pé, eu quero orar com você. A pregação, finalizamos agora. Eu quero fazer uma oração geral. Quem sabe você que está aqui nessa noite ainda não entregou sua vida para Jesus. Você não se rendeu a Ele. Tem áreas da sua vida que você está lutando com Deus, não deixa Deus tocar.
Você aceita o princípio de Deus da ceia. Você aceita o princípio da Bíblia do louvor. Você aceita o governo de Deus na área do casamento. Mas quem sabe você luta ferrenhamente na área das finanças. No seu interior você não admite que é bíblico que você dizime. Nessa área Deus não está governando você. Essa é uma área que não está debaixo do governo de Deus. Mas também tem pessoas aqui que, quem sabe, nessa área financeira não tem problema algum. Deus governa, eles são dizimistas, ofertantes. Tomam ceia maravilhosamente bem. Ouvem os princípios de ética, de criação de filhos. E isso é maravilhoso. Mas quem sabe você, mulher que está aqui, não admite honrar o seu marido. Essa área você não aceita. Porque infelizmente, quem sabe, você foi dominada pelo movimento feminista dos últimos tempos. Contrário à vontade da palavra de Deus. Quem sabe essa área, hoje você possa entregar para Deus governar a sua vida. O Everson falou aqui algo muito preciso no começo do culto. Há áreas da sua vida que Deus quer mexer hoje. Quem sabe, homens, você não tem problema algum de louvar Deus, de bater palma ao Senhor, porque tudo isso você enxerga na Bíblia, que é para fazer mesmo. Mas você tem uma dificuldade no seu interior para amar tua mulher, a ponto de dar vida por ela. Por algum motivo, Deus não está governando o seu casamento. Deus não está governando a sua casa. Hoje é dia de mudar. Você não pode terminar o ano assumindo a responsabilidade de que Deus não pode mandar na sua vida ou em áreas da sua vida. É como se eu passasse na frente de uma grande multinacional e quisesse o salário de quem lá trabalha, mas não aceitasse, de forma alguma, me sujeitar aos princípios e valores daquela empresa. Não adianta ficar na porta daquela empresa dizendo: eu quero o salário de quem trabalha aí, mas não se submeter à autoridade de quem lá está, a não se submeter à autoridade de um regimento interno, a não se submeter a fazer os cursos e fazer a capacitação que aquela empresa demanda de você. Assim também no cristianismo, você não pode ter a vida plena que Jesus quer que você tenha, se você não está debaixo da autoridade do nome dele. Se a Bíblia não rege a sua vida, se os princípios da palavra não têm autoridade na sua casa, total, autoridade total. Porque para mim, vida em abundância não é ter dinheiro no bolso e um casamento fracassado. Isso não é vida em abundância. Também ter um monte de dinheiro no bolso, ter um bom casamento, mas filhos que não me honram como pai, não é ter vida abundante. A vida abundante tem que ser harmônica em todas as áreas. Caso contrário, não é abundante. E no sentido harmônica, ou seja, tudo tem que estar caminhando bem. Nós temos que aprender com aquela mulher, para finalizar. Aprenda com aquela mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela disse consigo: abrirei as janelas, revirarei os móveis, limparei a casa toda e acharei a 10ª dracma perdida. Aprenda com ela. Se você pode ter 10, nunca se contente com 9, porque o 9 é a mediocridade. Se Deus te prometeu vida em abundância, vida boa é menos que vida abundante. Vida feliz é menos que vida abundante. Vida legal é menos que vida abundante. Vida abundante é vida abundante. Quem crê, diga graças a Deus. Enquanto você se contentar com 9 dracmas, dizer: não tem problema, a 10ª eu perdi, mas as 9 ainda estão comigo, mediocridade vai reinar sobre a sua casa. Nunca aceite ser 9, se você pode ter 10. Nunca aceite o 9, se 10 Deus te deu na mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a tua palavra é tão clara. Às vezes nós carregamos coisas que nos deixam, meu Pai, tão cansados. Nos deixa a vida, meu Pai, perde o sabor, perde a alegria, perde a graça. Mas o Senhor diz para nós: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E essa promessa nos atrai até hoje, meu Pai. Não importa quantos anos de crentes nós teremos, nossa caminhada sempre teremos adversidades. E essa palavra sempre será válida para nós. Como é bom saber, meu Pai, que Mateus capítulo 11 foi escrito. Por saber que quando a minha vida se torna pesada, eu sei para onde eu vou para Jesus. E eu sei o que o Senhor vai fazer, o Senhor vai retirar
toda a pesada carga da minha vida. Há uma carga que eu vou receber, a carga é leve, o jugo é suave, mas tem o jugo, tem a carga, mas é leve, é suave, tem a responsabilidade, mas é leve. O Senhor não nos exige nada que a gente não possa fazer. Meu Pai, se tem algum crente nessa casa, e tem gente que está cansada, gente que está, meu Pai, com a sua vida no esgotamento, querendo chutar o pau da barraca, como nós dizemos aqui embaixo. Meu Pai, revigora o vigor dessa pessoa, dá vigor para ela de novo, vigor para encarar a vida, vigor para trabalhar, para criar filhos, para tocar o casamento, para criar relacionamentos saudáveis, para desenvolver os talentos, para achar a 10ª dracma que se perdeu. Abençoa esse povo de ser inconformado com o 9, enquanto pode ter 10. Ajude-nos como igreja a abraçar tudo que o Senhor nos deu, e não abrir mão de nada que nos pertence em Cristo Jesus, mas abrir mão de tudo que Jesus não nos deu. E uma das coisas que nós vimos nessa noite que Jesus não nos deu foi medo. Tira o nosso medo, meu Pai. O medo de fracassar, o medo de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de não prover, o medo do futuro. Tira esses medos de nós, essa praga maldita, meu Pai, que o Teu Espírito nunca vai trazer sobre nós. Nos faça cada vez mais destemidos no poder do Senhor, cada vez mais confiantes no amor do Senhor e mais inteligentes na prudência do Senhor, para vivermos uma vida correta e muito mais do que isso, desfrutar a vida que o Senhor nos deu na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Assim eu oro e abençoo a todos no nome de Jesus. Amém. Se você recebe, aplauda o nome de Jesus.